Obrigado, presidente. Cumprimentando a Vossa Excelência, cumprimentando os demais colegas. Valeu. Me traz a essa tribuna, presidente, primeiro, uma pesquisa divulgada hoje pela XP de avaliação do governo Bolsonaro. Certamente Vossa Excelência viu, certamente todos os colegas viram, uma pesquisa que mostra que o governo Bolsonaro tem hoje 50% de ruim e péssimo entre os eleitores brasileiros. 50%. Ou seja, 1 em cada 2 brasileiros acham o governo ruim ou péssimo. No começo do governo, senhor presidente, eram 20%. No começo desse ano, eram 36%. De janeiro de 2020 para cá, maio, esse número passou de 36% para 50%. Enquanto isso, os apoiadores de Bolsonaro vêm caindo. Eram 40% no começo do governo, no começo desse ano eram 34%, e agora são 25%. Portanto, a percepção de que Bolsonaro pode fazer o que quiser, que os seus apoiadores não o deixam, ela é uma percepção falsa. Lamentavelmente, para desespero dos brasileiros, muitos ainda tentam se agarrar à esperança de que não seja exatamente isso, e tentam apoiar o governo como sua última esperança. Mas, pouco a pouco, as pessoas vão se dando conta, presidente, do grave risco que representa para a vida dos brasileiros a permanência de Bolsonaro. As perspectivas do governo para os próximos 6 meses também são ruins ou péssimas para 48% dos brasileiros. Um número recorde, 48% dos brasileiros acham que os próximos 6 meses serão ruins ou péssimos. 57% acham que a economia do país vai na direção errada. 57%. Entre os atores no combate ao coronavírus, Bolsonaro continua sendo aquele com a pior avaliação. 58%. Quase 2 em cada 3 brasileiros, quase 2 em cada 3, acham que Bolsonaro é o pior agente no enfrentamento da pandemia do coronavírus. Não por acaso, como eu vou mostrar daqui a pouco. Por fim, a avaliação pessoal de Bolsonaro no enfrentamento ao coronavírus desabou de março desse ano para cá. Repare, presidente, eram em março deste ano 18% os que achavam a atuação de Bolsonaro no enfrentamento da pandemia ruim ou péssima. Março deste ano, de março para cá, maio, 58% acham que Bolsonaro age de forma ruim ou péssima no enfrentamento da pandemia. Tudo isso, no fundo, presidente, mostra que as ações de Bolsonaro, as suas ações irresponsáveis, inconsequentes, que têm aumentado as mortes dos brasileiros, são inadmissíveis. Veja, presidente, ontem foram 1.179 pessoas que morreram, nas últimas 24 horas, contadas de ontem para anteontem. 1.179. O Brasil chegou aos 18 mil mortos ontem. Hoje, infelizmente, esses números vão piorar. E o presidente, diante disso, faz o quê? Faz piada. Piada com tubaína, com cloroquina. Permite a demissão de 2 ministros da Saúde, leva a demissão de 2 ministros da Saúde que não aceitaram fazer o que o atual ministro interino, que não é médico, se dispôs a fazer, numa atitude vergonhosa e irresponsável, adotar o protocolo da cloroquina. Só mesmo um médico para fazer isso, só mesmo um não médico para fazer isso. Um médico jamais faria isso. Por isso Mandetta saiu, por isso Taixe saiu, por isso qualquer médico responsável, consequente, sairia. Enquanto isso, a ministra dos Direitos Humanos faz concurso de máscara. Enquanto isso, Bolsonaro sabota a prevenção
pensando apenas na sua reeleição. Os brasileiros estão se dando conta de que Bolsonaro é o maior risco para suas próprias vidas. Enquanto isso, presidente, lamentavelmente, o ministro da Economia, hoje, ao admitir a prorrogação do auxílio emergencial, diz que para prorrogar é preciso abaixar o valor de R$ 600 para o valor que o governo sempre quis, R$ 200. E a sua manifestação foi muito infeliz. Ele disse que, se falarmos que vai ter mais 3 meses, eu estou citando palavras do próprio ministro Guedes, mais 3 meses, aí ninguém trabalha, ninguém sai de casa e o isolamento vai ser de 8 anos, porque a vida está boa, está tudo tranquilo, e aí vamos morrer de fome do outro lado, é o meu pavor, a prateleira vazia. Eu não quero aqui mencionar ou fazer ilações sobre as intenções do ministro, mas as suas palavras são de uma infelicidade sem tamanho. Primeiro porque viver com R$ 600 não é tranquilo para ninguém. Certamente um ministro não acharia uma vida com R$ 600 uma vida tranquila. Isso é pouco mais do que a metade de um salário mínimo, que já tem o seu valor defasado entre nós, como todos sabemos. Portanto, essa manifestação de que a vida está tranquila, ela é inaceitável. Um governo inconsequente e irresponsável e que, portanto, precisa ser afastado, senhor presidente, para proteger a vida dos brasileiros. Por isso, o PSB já pediu o impeachment do presidente. Por isso, vários outros partidos, como o PDT, como a Rede, como o PV, como Cidadania, já pediram também. Por isso, outros partidos devem, em breve, pedir o impeachment. E essa é uma boa notícia também. Enquanto isso, nós aqui no Congresso vamos tentando salvar os brasileiros, cumprir a nossa obrigação. Não fazemos nenhum favor, é nosso dever. É o que a Constituição, que juramos defender, nos obriga a fazer. E que nós fazemos com gosto, porque gostamos e acreditamos naquilo que fazemos. Precisamos adiar o Enem, senhor presidente. Não por 30 ou 60 dias, mas sem data, para que estados, universidades, sociedade civil, parlamento e governo decidam a melhor data. Precisamos lutar pela segurança da nossa população, que a cada dia é vítima de atitudes irresponsáveis e criminosas, como o João Pedro, um menino de 14 anos, assassinado no Rio de Janeiro ontem. Por isso o PSB entrou com uma DPF no Supremo e espera que ela seja julgada procedente. Enquanto isso, nós vamos fazendo a nossa parte, presidente. Mas o quanto antes, é preciso que o impeachment avance na Câmara dos Deputados, em defesa da vida dos brasileiros, em defesa do futuro do Brasil, antes que seja tarde demais. Impeachment já, senhor presidente.